aí, curtiram? Mas saibam que nada disso é de graça e tem muito treinamento envolvido para a polícia poder aplicar no seu dia a dia as técnicas de artes marciais. Viemos hoje aqui no Batalhão Tobias de Aguiar, Casa da Rota, para mostrar um pouquinho para você, fã do mundo das lutas e fã dessa galera que deixa o nosso dia a dia mais seguro. Bora? Estamos aqui com o Major Virgílio, coordenador operacional da Rota. Major, primeiramente, obrigado aí pela recepção e mostrar um pouquinho do que a Rota faz aí no dia a dia em termos de artes marciais. Obrigado, um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Batalhão Tobias de Aguiar, Rota. Major, começo dessa matéria exibimos aí várias imagens dos policiais em ação e, obviamente, o nosso objetivo aqui é saber, pergunta que não quer calar, como que as artes marciais vêm auxiliando aí a formação dos policiais e as operações no dia a dia? É muito interessante a gente comentar sobre a importância da arte marcial no preparo do policial, né? As tropas milenares têm dentro do seu preparo, desde a antiguidade, o condicionamento físico focado no combate, ou seja, ele através das armas ou através do corpo a corpo, né? E as tropas de polícia, hoje da Idade Moderna, não são diferentes. Da mesma forma que na Rota isso vai acontecer ao longo do tempo. A Rota completa esse ano 50 anos, mas o Batalhão Tobias de Aguiar ele já tem 130 anos de história. Fundado em 1891, ele veio acompanhando essa evolução do preparo da sua tropa para os mais diversos combates ao longo da história. Então eu vou ter desde revoluções como Canudos e uma série de outras batalhas da época da República Nova, até chegar aos dias de hoje, onde o meu homem ele tem que estar necessariamente capacitado a atuar em alto desempenho para atividade policial. E isso acaba se tornando extremamente necessário por dois aspectos. O primeiro dele vai ser pelo próprio condicionamento físico, que é necessário, né? E o outro aspecto é o psicológico. A arte marcial, a doutrina, né, do treinamento da arte marcial, ela vai proporcionar ao homem, ao meu combatente, ao meu policial de alto desempenho, o equilíbrio do corpo e da mente. A carga de estresse que ele acumula durante o trabalho, durante a sua rotina, tanto no serviço operacional quanto fora dele, além de ser uma excelente válvula de escape, também vai atuar como preparo para que ele atue no campo, né? E dos mais variados, eu tenho aqui na Rota, por exemplo, uma gama de policiais com as mais diversas aptidões. Eu vou ter desde instrutores de karatê, né, federados, mestres de jiu-jitsu, vou ter mestres de capoeira, alguns amadores de boxe que chegaram a quase se tornarem profissionais, e isso se soma. Hoje, se eu fosse definir qual seria a arte marcial principal dedicada à atividade policial, eu sem dúvida nenhuma diria a você que é a arte marcial mista. Tamanha gama de conhecimento que o policial deve ter. Então, é importante que ele tenha várias ferramentas para diversas soluções, né? A rua, o policiamento de rua, a atividade policial, ela é extremamente eclética. Então, ela necessita dessa gama de ferramentas à disposição. O jiu-jitsu é ótimo, o karatê é útil, a capoeira é interessante, a disciplina oriental como ponto de equilíbrio. Então, a arte marcial mista atualmente demonstra ser o ponto principal dentro dos conceitos que o policial deve desenvolver para praticar a sua atividade com segurança na rua, além do condicionamento físico. Perfeito. Então a gente tem aí, no caso das artes marciais, o lado, o fator psicológico, que ele é muito importante, né? Aliás, em toda a profissão, o fator psicológico ele representa grande parte da produtividade, né? Da qualidade aí do desempenho. Só que a gente tem também a parte técnica, digamos assim, operacionalmente falando. As artes marciais fazem parte do currículo de formação de um profissional de segurança pública que está aqui na Rota e quais são as etapas desses treinamentos? Como que funciona? É obrigatório, não é obrigatório? Sim, nós temos basicamente aqui os cursos de formação da Polícia Militar. Então a Rota ela também forma
soldados novos, né, para a Polícia Militar, e temos também os cursos de especialização dentro da área específica de atuação do patrulhamento tático motorizado de alto desempenho, que é o que hoje a Rota faz. Em ambos os casos, nós vamos ter um currículo sobre arte marcial, né, sobre a defesa pessoal, que é baseada dentro da arte marcial, onde o homem não vai depender exclusivamente do armamento. Perfeito, até porque há uma busca sempre pela polícia, isso é amplamente divulgado, cada vez mais meios não letais, né, na execução do seu trabalho. Acho que está ligado, né, uma coisa a outra. Exatamente. Nós temos aí um trinômio clássico, né, de homem, equipamento e treinamento, né? Então esse triângulo ele é fundamental para o desempenho dessa atividade em alto desempenho. Nem sempre a solução será a arma. Ela pode ser um recurso? Pode, mas dentro de uma graduação escalonada. Eu vou ter outros recursos antes de chegar naquela situação onde a única alternativa era o uso da arma de fogo. Eu vou passar por outras etapas. E isso é eclético dentro do ambiente policial. Eu posso dizer do ambiente de combate militar, propriamente dito, que é um outro quadro, um outro cenário bélico. A atividade policial não. A mesma equipe que está aqui conosco, ela pode se deparar desde uma ocorrência de auxílio ao público, como, por exemplo, uma pessoa com um distúrbio mental, como um suicida potencial, ou uma série de gama de ocorrências, de possibilidades, onde ele tem que estar capacitado a dar uma solução, onde nem sempre é só a solução o armamento, e sim o conhecimento. Exatamente, numa imobilização, até mesmo numa proteção, né? Porque às vezes o contato é próximo, o policial não consegue sequer ter tempo ou espaço para utilizar o seu armamento. Então, muitas vezes a gente vê aí que as artes marciais elas auxiliam nisso, né? E mudando um pouquinho, né? Até pegando o gancho da arte marcial, o que a gente vê hoje, e vocês estão no dia a dia, devem ter aí vários relatórios aí em termos de ocorrências, é que infelizmente a gente não tem esse apoio, tá? Do Estado de forma geral, não estou falando especificamente de São Paulo, a prática de artes marciais. A gente tem dentro, né, da prática de arte marcial aquele conceito, né? Trabalha-se muito a disciplina, a hierarquia, o respeito ao mais graduado. Inclusive, quando a gente está lá num treino, antes de iniciar um treino de arte marcial, tem a formação. E é parecida com a formação aqui de vocês, né, em questão de hierarquia. Então, vocês estão até vendo as imagens aí de uma formação aqui da Rota, mas que basicamente todos os batalhões têm. Queria que você falasse um pouquinho, você acredita que esse incentivo realmente está abaixo do que deveria? De que forma ele poderia contribuir para uma formação de melhores cidadãos? Cidadãos. Numa maneira geral, os pilares fundamentais do militarismo são muito similares ao das artes marciais, né? A hierarquia e a disciplina, seja a hierarquia através da graduação do mestre e aluno, né? E a disciplina com relação a um conjunto de comportamentos que são desenvolvidos ao longo do treinamento. Quando eu comecei a treinar lá com o mestre Serginho, desde estar com a camiseta por dentro do shorts, que a gente fazia kickboxing, a forma correta de estar com a faixa, enfim, existia até essa cobrança, né? É uma cultura milenar. Ela anda junto, basicamente, com o militarismo, que também é milenar. Isso desde o tempo dos romanos, da Mesopotâmia, enfim, nós vamos remontar a um passado longínquo aí da cultura da arte marcial com a cultura militar, né? Então, elas têm raízes comuns. O esporte dentro da Polícia Militar, nós temos que deixar assim de uma maneira bem clara, né? Quando o candidato ingressa na Polícia Militar, ele tem uma função pública específica, que é de fato ser um policial, né? Ele não entra para ser um atleta. Ele pode ser um atleta, e sim, nós temos exponentes espetaculares. Nós temos dentro dos quadros da Polícia Militar de São Paulo campeões pan-americanos. Não vou citar nomes especificamente para não ser, né, privilegiar um ou outro, mas Pode esquecer, né? sim, exatamente. Mas nós temos assim, desde a área do atletismo, passando pela área das lutas, assim, realmente campeões, duplamente, né? Primeiro pela própria conquista dentro da área onde ele buscava do atletismo, e outra por conseguir fazer tudo isso, né, dentro
da própria polícia. Então ele foi além, ele é duplamente campeão, né? E a polícia ela tem dentro dos seus quadros, no momento, pelo menos condições de desenvolver um nível básico. A grande questão é que quando ele entra num curso de formação, eu tenho uma gama de diferença muito grande. Eu tenho soldados meus aqui no quartel da Rota, por exemplo, que são faixa preta de várias áreas. Como eu falei, eu vou ter um soldado, 2 ou 3 soldados meus aqui que são mestres de jiu-jitsu. Mas ao mesmo tempo, junto com ele, na mesma graduação, fazendo a mesma escola, eu tenho aquele que nunca teve nem, não sabe nem o que é um tatame. Então eu tenho que ter, isso é típico do militarismo, um conhecimento nivelado. Eu tenho que buscar primeiro que todos tenham pelo menos o básico. Equilíbrio, né? O equilíbrio, porque o básico todos têm que saber obrigatoriamente. E aí aqueles que ao longo da carreira ou do interesse próprio quiserem desenvolver algo além, eles vão conseguir, eles vão buscar isso. Mas lembrando que dentro da nossa estrutura militar, ele tem uma finalidade primeira que é o serviço público policial. Então essa é a principal prioridade. Perfeito. Agora, recapitulando aí o ponto-chave da última pergunta, a gente vê hoje a sociedade, as escolas, infelizmente um déficit em questão de educação enorme, né? Você acredita que se a gente tivesse mais incentivo na área do esporte, em especial artes marciais, por conta dos valores que são trabalhados, a gente teria uma sociedade melhor em termos de cidadãos? Porque hoje o que a gente vê muito, infelizmente, é aluno que não respeita professor, filho que não respeita pai. Ou seja, princípio de disciplina e hierarquia zero, né? Então, o que você acha, assim, na sua opinião pessoal, que as artes marciais poderiam ser utilizadas nessa formação de uma pessoa, enquanto cidadão, né? Perfeito. Te respondo em 2 pontos essa pergunta, né? Eu, num primeiro momento, eu nasci de uma família também de policiais militares e desde os 9 anos de idade sou atleta, fui atleta federado de judô. Em razão do serviço, a gente não consegue manter uma associação, uma federação, mas ao longo de mais de 15 anos, né, pratiquei e ainda pratico quando a gente consegue ali sempre um tempo vago o esporte, mas é uma frase antiga e extremamente verdadeira. O esporte forma cidadão, né? Então, cada vez, e isso nós conseguimos no segundo ponto até da pergunta, comprovar de forma explícita a quantidade de projetos sociais, inclusive desenvolvidos por policiais militares, dentro da área da arte marcial, onde eles montam academias para crianças carentes. Qual é o objetivo disso? Formar o cidadão. Formar o cidadão. Então, tirar aquela criança da periferia, incutir nela a parte de disciplina, de doutrina, de que vale a pena ser correto, isso é bom através do exemplo, através do meio onde ele está inserido, onde ele vê que vale a pena realmente ser bom, né? E a partir daí, esses projetos sociais são N projetos sociais também, desde escola de atletismo até o foco que é um grande número realmente dentro da área marcial. Você vai encontrar isso no interior, espalhado no interior de São Paulo. Aqui na capital, vou te exemplificar pelo menos uns 10 projetos desse, né? Muitas vezes auxiliados pelas prefeituras, pelo município. Ou até iniciativa privada, às vezes, né? E muitas vezes são grandes parceiros as empresas atuando como iniciativa privada, mas assim de maneira gigantesca, né? A gente não usa nem especificamente para dizer o nome de uma ou outra, porque essa é uma porta aberta que serve justamente para isso, para que as empresas possam divulgar suas marcas, buscar essas parcerias. Não sabe a diferença que faz para um aluno o seu primeiro kimono. Pois é, não, a gente tem ideia, porque Pegada em si já teve aí cobrindo vários projetos sociais, né, bem periferia mesmo, aquele pessoal que mais necessita. E a gente tem histórias, o próprio Serginho, hoje atleta do UFC, um cara sensacional e que através do esporte, especificamente arte marcial, se superou e hoje está no maior evento aí do mundo. Uma pergunta, então aquela criança, aquele jovem que está lá na periferia, é regrado e tem o sonho de se tornar um policial militar. E, obviamente, depois de se tornar um policial militar, muitos têm o sonho de integrar a rota. Qual é o caminho, como ele tem que fazer? A primeira coisa que ele deve fazer é estudar. É estudar. O caminho é ser uma pessoa correta, acreditar no sonho, buscar os caminhos para essa materialização, e o principal caminho é através dos estudos.
né? Vale a pena estudar, ter conhecimento, e aí a partir daí, através de concurso público, ele vai ingressar num curso de formação, seja ele como soldado, seja ele como oficial, ele vai ter a sua formação básica, para que então ele, já participando da Polícia Militar, ele consiga, através de movimentação interna dentro da própria Polícia Militar, trabalhar conosco aqui na Rota. Nós temos aqui exemplos assim sensacionais, como eu falei. Eu tenho alguns policiais aqui que ele fala para mim: Major, eu não acredito que eu estou aqui, para mim é um sonho. Há 4 anos atrás, eu estava no litoral do Rio Grande do Norte assistindo televisão, falando: um dia eu quero trabalhar na Rota. Hoje, ele está aqui no pátio e trabalha dentro de uma viatura dessa, porque acreditou. Ele acreditou no sonho e veio aqui. Quando ele entrou a primeira vez, ele chorava. Eu falei: por que você está chorando? Eu falei: porque eu estou realizando um sonho. Eu vou ter aqui alguns policiais, por exemplo, que ficaram durante 2, 3 anos tentando se fixar no circuito de boxe em Miami. São brasileiros que estavam lá em Miami buscando patrocínio. A gente sabe a dificuldade disso, né? Sem dúvida, o esporte hoje. Ele não conseguiu, mas hoje atua aqui. Até hoje ele treina. Até hoje ele treina. E, poxa, é um excelente boxeador e um melhor ainda policial. E está aqui conosco, disciplinado, doutrinado. E a diferença é que isso faz. Nós temos 3 ou 4 policiais aqui que têm projetos sociais onde, conforme nós falamos, as empresas participam, ajudam. E volto naquela frase, né? Vou usar o termo do kimono porque é a minha origem, né? Junto como atleta do judô, mas os senhores não têm a noção, ou até nós temos, né? Exatamente essa percepção. O público que acompanha o canal sabe disso, né? A diferença que faz com uma criança que não tem condições, ela receber o primeiro kimono. A emoção que ela tem, e ela realmente acredita que ela pode ir além. Aliás, basta ver algumas das nossas medalhas olímpicas, da onde saíram. Bom, Major, ficou claro para a gente, então, a importância das artes marciais aí na formação do policial militar, obviamente, e especificamente o integrante da Rota. Gostaria de finalizar essa nossa primeira parte dessa matéria especial. Por favor, Major. Eu aqui agradeço, na verdade, obrigado pessoal da Pegada. A importância aí do policial militar ter o seu treinamento dentro das artes marciais, na formação dele como policial e como cidadão. Esse conjunto, ele vale para o mundo inteiro, e aqui não seria diferente. Contem conosco, contem com a Polícia Militar, contem com a Rota. Bom, galera, então é isso. A gente vai encerrando aqui a nossa primeira parte do especial aqui na Rota sobre artes marciais. E no próximo capítulo vocês vão enxergar um pouquinho aí de como funciona o treinamento dos nossos policiais. Agradecemos mais uma vez o Major. Se inscreva aí no canal, dá um likezinho e até.